Olá, minha gente. Nós estamos aqui para mais uma reflexão sobre o Evangelho do dia. Nós tivemos uma sequência muito interessante que começou na segunda-feira, quando nós tivemos aquela passagem que Jesus proclama a sua missão a partir de um trecho do livro do profeta Isaías. O Espírito Santo repousa sobre mim, e ele me enviou, e aí ele começa a descrever todas as dimensões, claro, algumas das dimensões da sua missão, e nós refletimos sobre como é importante nós também tomarmos posse da profecia e atualizá-la em nossa vida, porque tudo o que diz respeito a Jesus, por vocação, também diz respeito a nós. A antropologia cristã tem íntima comunhão com a cristologia, isto é, o que diz respeito a Jesus também diz respeito a nós. E nós participamos da vida de Cristo por meio dos sacramentos, por meio da vida de oração. O batismo nos insere na vida de Cristo. E depois nós tivemos uma sequência muito interessante de expulsões de demônios. No Evangelho de terça-feira, Jesus expulsa o demônio de um homem. E no Evangelho de hoje, além da cura da sogra de Pedro, ele está em Cafarnaum, depois quando ele sai, o Evangelho diz que ele também expulsou demônios. Veja bem, que tem uma íntima comunhão, conexão, poderíamos dizer, com a passagem de segunda-feira, quando ele proclama na sinagoga que ele tinha a missão de libertar as pessoas, inclusive de seus demônios. É interessante que toda vez que nós usamos o termo demônio, diabo, naturalmente nós puxamos da memória uma forma como inicialmente nós compreendemos isso quando nos foi falado pela primeira vez da presença do mal no mundo. Diabolos no grego, vocês já devem ter me escutado falar, me desculpe se você já sabe e eu ter que repetir para quem não sabe. Diabolos quer dizer aquilo que separa, aquilo que cria uma divisão, aquilo que quebra a comunhão. Portanto, nós podemos compreender a expulsão de demônios de duas formas. Primeiro, como uma possessão, e eu particularmente não tive a oportunidade de estar diante de alguém possuído, como nós sabemos que há registros, e a igreja não nega isso, de uma possessão carnal. A pessoa incorporou a presença do demônio. Eu confesso que nunca vi. E não é a parte que mais me interessa, porque eu acredito que nós tenhamos que lidar diariamente com realidades diabólicas que são realmente preocupantes, que fazem parte da nossa vida. Uma coisa é você assistir a um filme que narra uma possessão demoníaca, e nós pedimos a Deus que isso nunca passe pelo nosso caminho, né? Que aquilo é muito feio, é muito triste. Mas nós precisamos ficar muito atentos ao poder que Jesus nos deu de expulsar os diabolos, os diabos, os demônios cotidianos com os quais muitas vezes nós convivemos. Por quê? Toda força maligna, que acaba sendo uma sombra da natureza humana, né? Porque por mais que eu queira ser uma pessoa boa, a bondade está em mim como uma vocação, eu tenho isso essencialmente em mim, eu também sei que muitas vezes o meio pode me desvirtuar, o lugar em que eu cresci talvez tenha tido uma influência sobre o meu caráter, sobre a minha forma de agir. Nós sabemos, um ser humano não é por acaso. Quando eu olho para uma pessoa, eu estou diante de uma coerência que ela está me apresentando, que é possível para ela. Eu sempre gosto de pensar assim. O outro está agindo de acordo com uma coerência que lhe foi possível. Foi possível a ele aquela coerência. É o que restou dele. O outro, muitas vezes, ele não tem nem muito espaço de escolha para ser diferente. Nós sabemos que toda e qualquer transformação, inclusive
os processos de conversão pelos quais nós precisamos passar, eles são intimamente ligados ao nosso processo humano. Não tem como você separar uma coisa da outra. O que eu sou, o que eu consigo alcançar de mim do ponto de vista cristão, e aí eu digo que o cristianismo é uma proposta muito elevada. A pessoa que quer ser cristã, ela tem que se dispor a caminhos de muita elevação espiritual. Caminhos que não são fáceis, porque vão exigir de mim disciplina, vão exigir de mim comprometimento, vão exigir de mim quase que um aniquilamento das forças do ego, que nós sabemos, a psicologia está aí para nos ensinar. Dentro de mim existem as necessidades do eu, aquele eu essencial, que sabe quem eu sou, e existem as necessidades do ego, que estão muito ligadas àquilo que os outros querem de mim. Às vezes nós ficamos muito forçados a viver em torno do ego, pelo tanto que os outros têm influência sobre nós. Rede social é um lugar assim. Pode observar como a rede social estimula a vaidade. Por quê? Tudo aqui é quantificado. Quantas pessoas deram like àquele conteúdo? Quantas pessoas assistiram àquela live? Quantas pessoas curtiram aquela foto? Isso é um perigo. Porque quando eu passo a me ocupar dos números, eu posso viver uma vida que está muito mais voltada àquilo que o outro está esperando de mim do que aquilo que necessariamente eu preciso me oferecer diariamente. Uma pessoa que vive em torno das necessidades do ego, ela está sempre emocionalmente cansada. Por quê? Porque o ego nunca está satisfeito com aquilo que nós oferecemos a ele. Diferente do eu. Às vezes o eu, ele se satisfaz com coisas tão pequenas, tão simples. O ego não. O ego precisa de grandes números, ele precisa de grandes valores, ele precisa de muita notoriedade. Não é sem motivo que a gente vê o tempo todo pessoas expondo a própria vida num momento que, aos olhos da maioria, aquele momento deveria ser de profunda privacidade. Meu Deus, nem tudo pertence aos outros, né? Mas por causa de uma necessidade de ser visto, de ser notado, de ser percebido, a pessoa, como nós dizemos, perde a mão do quanto ela está expondo para ter notoriedade, para ter visibilidade, para ter curtidas, como se isso representasse alguma coisa de fato na nossa vida, né? Às vezes pode até representar para a blogueira que vive de números. Ela precisa, para ela poder ganhar mais nos posts que faz, nas comercializações que ela negocia para suas redes sociais, e não há nenhum problema nisso, porque antes as pessoas pagavam comerciais na televisão, mas hoje as pessoas sabem, os empresários sabem que as pessoas estão vendo muito mais rede social do que televisão. Então hoje uma pessoa que tem muitos seguidores com um bom engajamento é uma grande vendedora em potencial. Mas isso às vezes custa caro do ponto de vista emocional. Porque para uma pessoa dar conta das necessidades do ego, ela tem que muitas vezes invadir a própria vida, quebrar todas as regras de privacidade. Então é um perigo. É um perigo para os dias de hoje nós vivermos em torno das necessidades do ego. O eu é diferente. O eu, ele precisa mais de intimidade, ele precisa mais de aconchego, ele não precisa se mostrar tanto. Por quê? Porque ele se satisfaz com aquilo que é de verdade, com as pessoas que ele tem ao redor dele. O eu, ele é crítico em relação ao que o ego pede. O eu olha para os números e pensa, isso é ilusão. Eu tenho aqui 29 milhões de seguidores nesta rede, eu tenho 30 milhões na outra, mas na hora que eu precisar, o que vai contar mesmo é o número do telefone de uma pessoa que me inspira confiança para ligar para ela a qualquer hora do dia ou da noite. Aí sim você sabe qual é o valor de um número.
não são milhões. É um número que você pode ligar e saber, sabendo que aquela pessoa estará à sua disposição. Então, os caminhos da elevação cristã são dificílimos nos dias de hoje. Sabe por quê? Até nós que somos líderes religiosos, que deveríamos falar disso o tempo todo, estamos viciados nos números. Às vezes nós, como líderes religiosos, nós também estamos tão adoecidos quanto o povo, sabe? Às vezes a vaidade já tomou conta de nós de um jeito que os números são mais importantes do que a nossa vida de oração, do que a nossa vida pessoal, do que a nossa vida particular. E com certeza, Deus não está interessado nos números que nós temos. Deus está interessado no quanto do meu coração eu estou oferecendo a Ele. Eu confesso para vocês, minha gente, que eu já me desiludi com os números há muito tempo. E eu sou uma pessoa muito bem-sucedida em termos de números. Eu vendi muitos discos, eu vendo muitos livros. Então, a minha vida sempre foi marcada por números muito positivos, despertando o interesse das pessoas em mim, claro. Ah, mas você não se engane. Para mim, você sabe o que de fato significa e que me faz dormir feliz? É quando eu escuto de alguém, Padre Fábio, a sua palavra naquele momento da minha vida fez profunda diferença para que eu pudesse atravessar o deserto da minha vida. Aí vale a pena. E aí não depende de números. Quando eu fazia o programa Direção Espiritual, e eu quero que essas lives sejam um pouquinho da lacuna que o programa deixou, não em vocês, viu? Vou confessar para vocês, eu sinto mais falta do programa do que vocês. Era uma pena que ele estava tão desgastante e tão cansativo para mim, porque era um deslocamento muito difícil dentro de uma rotina de muitos compromissos. Mas nós estamos aos poucos formalizando os nossos encontros. O programa foi e continua sendo, porque muitas pessoas assistem até hoje às reprises, um alento para muita gente. E aquilo me firmava. Opa, o que Deus quer de mim? O disco de diamante que eu tenho pendurado lá na minha parede? Não. O disco de diamante é até uma vaidade. Deus não quer os meus números. Deus quer o meu coração. E quando Ele tem o meu coração, Ele faz bem ao seu também. Sabe por quê? Porque eu posso ter um discurso maravilhoso. Eu posso ser um homem com uma oratória impecável. E não sou. Eu não estou dizendo que eu sou. Eu estou dizendo que eu poderia ser. E você prestar atenção na minha oratória e chegar num determinado momento e dizer, nossa, como ele fala bonito, como ele fala bem. Mas se eu não tocar o seu coração, se eu não convencer você do que eu estou dizendo, a minha pregação é em vão. Ela é em vão, ela é vã. Sabe por quê? Em última instância, a elevação espiritual só acontece quando eu vejo no outro que ele está vivendo o processo que ele está me propondo. Eu disse isso aqui, repito. Eu não digo nada a você que eu também não precise ouvir. Eu não sou um papagaio de regras morais, não. Eu não sou um papagaio que fica repetindo a teologia que aprendeu, não. Tudo o que eu digo a você, eu preciso ouvir na minha vida. Ainda hoje, lá nos bastidores da Globo, a Marcinha, que sempre arruma o meu cabelo, me ajeita para eu poder gravar, vocês não fazem ideia de quantos testemunhos eu escuto nos bastidores ali. E ela é uma dessas pessoas. A Marcinha disse para mim, nas primeiras vezes que ela me viu lá, Padre, como é bom ter o Senhor por perto, porque o Senhor mudou a minha vida. Para isso que a gente vive. Se a gente mudou a vida de uma pessoa, é porque ela percebeu que você está tentando viver aquilo que você propõe a ela. Isso é maravilhoso, minha gente. Aqui neste lugar, desta forma, nós estamos atualizando em nós a profecia que Jesus profetizou sobre ele mesmo na segunda-feira e fazendo o que ele nos pediu que fizéssemos. Abríssemos o coração dos que estão acorrentados.
amássemos os que estão desamados, provocássemos o renascimento da esperança em quem está desesperado e expulsar os demônios de quem está mergulhado num mar de realidades diabólicas. Olha só que interessante. Primeiro aspecto dos dois evangelhos de ontem e de hoje que nós precisamos ressaltar. O diabo conhecia Jesus. O diabo sabe quem é Jesus. Por isso, cuidado em quem se coloca em nome de Jesus. Porque até o diabo era fã de Jesus. Cuidado. O fato de eu ser padre não é garantia nenhuma de que eu possa estar bem intencionado com você. Cuidado com quem você abre a porta da sua vida para receber influências. Olha, não tem nada mais sério do que, nos dias de hoje, os influentes que influenciam para o mal estarem com tanta visibilidade e com tantos números. Volto a dizer, não é o número. É o número de pessoas que, infelizmente, aquelas pessoas desvirtuam com suas palavras ou que influenciam mal. Então, o diabo sabe quem é Jesus. O diabo tinha a esperteza, tinha o conhecimento. Então, cuidado, porque muitas vezes você pode estar confiando a sua vida a alguém que chegou com carinha de santo, mas tem as intenções distorcidas com você. E o outro aspecto que é interessantíssimo, o que expulsa o demônio do homem do evangelho de ontem e das pessoas do evangelho de hoje? A palavra. Foi assim que nós terminamos a nossa última live. Nós dizíamos que a palavra tem um poder enorme. Tanto ela pode fazer bem, como ela pode fazer mal. A palavra tem o poder de quebrar o diabólico. Da mesma forma como a palavra tem o poder de instalar o diabólico. Vamos para os exemplos claros, para a gente poder entender bem. Quando eu faço uma fofoca de alguém, mesmo que seja verdade, mesmo que aquilo que eu esteja dizendo tenha uma conexão com os fatos. Toda vez que eu faço uma fofoca com alguém, eu estou plantando o diabólico. Porque eu estou plantando no outro um interesse por algo que não é bom. Porque, minha gente, que diferença faz na nossa vida saber da fofoca de uma vida que não nos diz respeito? Uma coisa é você saber de um fato desagradável de alguém que está no seu círculo de relacionamento e que você pode até ajudar. Outra coisa é nós falarmos mal das pessoas pelo simples prazer de falar mal delas. Nós estamos diabolizando as nossas palavras. Uma fofoca, por exemplo, ela tem o poder de machucar muito. Porque quando uma pessoa está ferida e as outras têm um enorme prazer de abrir ainda mais aquela ferida, tudo o que aquela pessoa precisa, por pior que tenha sido o erro dela, é alguém que volte a acreditar nela. Porque todos nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós, em algum momento da vida, estivemos ou estamos envergonhados com aquilo que fizemos. Se o outro piora ainda mais a nossa situação com uma palavra maldosa ou esparramando a vergonha que nós cometemos, porque tudo que às vezes a gente não quer é que aquilo se esparrame, porque a vergonha é tanta. Mas não, a gente tem prazer de... Olha, você sabe o que aconteceu? Ficou sabendo? Toda vez que nós fofocamos, nós estamos dando espaço na nossa vida para que o diabo estenda o seu tapete, deite entre nós e fique nos observando, propondo coisas piores. Por isso, a palavra, ela pode diabolizar ou ela pode libertar. É maravilhoso, por exemplo, quando uma pessoa está no seu estado de vergonha. Isso acontece muito conosco como padre, porque as pessoas nos procuram e têm coragem de contar aquilo que mais envergonham, aquilo que mais nelas causou vergonha.
elas chegam e nos contam o que está envergonhando. E nós temos a oportunidade de olhar para elas sem cara de espanto, porque cara de espanto já é péssimo. Eu sempre digo isso a quem me escuta. Eu peço a Deus diariamente o dom de retirar de mim a cara de espanto. Eu quero ouvir as piores histórias e, assim, com naturalidade ouvir. Não quero fazer aquilo. Não é possível. Por quê? Porque quando eu faço a cara de espanto, eu provoco no outro a ilusão de que eu também não sou capaz de fazer igual. Sabe? É como se eu quisesse criar um espírito de superioridade para distrair o outro dos defeitos que eu tenho. Então eu não quero a cara de espanto mais. Se você me contar a coisa mais vergonhosa da sua vida, eu quero que você encontre em mim acolhimento. Eu quero ser uma ponte entre você e o perdão que você precisa se oferecer. Você sabe que o contrário de diabolos é símbolos. Símbolo é tudo aquilo que une, que permite o encontro, que permite a união das pontas que estão separadas. Enquanto o diabolos quebra, os símbolos reúne. Então, quando você me procura como padre, ou como um amigo, ou como alguém que você teve confiança, de repente você me encontrou, sentou ao meu lado durante um voo, me conta uma vergonha, eu quero que você encontre em mim uma pessoa com forte poder simbólico, não diabólico. Porque diabólico você já está cheia. De gente diabólica você não precisa mais. Agora, uma pessoa que tem o poder de escutar aquilo que te envergonhou e dizer com carinho: querida, isso acontece. Quem nunca errou? Olha como Jesus encontrou Madalena, minha gente. Jesus não fez cara de espanto, hora nenhuma. Tanto é que eles disseram: esta mulher foi pega em adultério e, de acordo com a lei de Moisés, nós temos o direito de apedrejá-la. Olha só. E é claro que Jesus sabia que aquilo se tratava de uma hipocrisia. Imagina você ser apedrejado por quem cometeu o pecado com você. Ou você vai me dizer que aqueles homens todos que estavam ali na praça, prontos, prestes a apedrejarem Madalena, não tinham dado uma deitada na cama dela também? A prostituta não é sozinha. Ela sempre precisa de uma participação. Então Jesus, naquele momento, primeiro, desmascara a hipocrisia. É mesmo? A lei permite? E certamente eles leram o que Jesus disse sem ter dito. Ah, é, muito bonito. Vocês pecaram com ela e porque ela foi pega e está exposta numa fragilidade que a própria lei criou, dando a ela como é que nós podemos dizer isso? Este pormenor, ela está pega em adultério, a lei permite, tem uma brecha nesta lei aí que permite vocês matarem. Então quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Todo cristão deveria ter a mesma posição de Jesus, seja qual for o crime que o outro cometeu. É difícil, não é fácil. A cara de espanto é a reação mais fácil. A cara de espanto é o que nós fazemos porque, de alguma forma, esconde a realidade dura de que nós também podemos cometer aquele crime se a gente não cuidar. Descuide de você e você será capaz dos piores crimes, daqueles que você nunca acredita ser capaz de cometer. Sabe por quê? Diabólico, maldade, é igual vício que vai abrindo espaço. A bondade também. A bondade cresce dentro de nós. A possibilidade de ser uma pessoa solidária dilata você. Você vai ficando uma mente mais dilatada, mais aberta para perceber as necessidades do mundo, mais aberta para perceber as necessidades do outro. A bondade, ela infla as nossas consciências.
mas a maldade também. É um perigo. Às vezes nós achamos que praticar uma pequena maldade, isso aí não vai fazer diferença. Faz. É igual começar a roubar pequenos objetos. Ninguém vai sentir falta. Eu subtraio aquele lápis do meu colega. É assim que a gente vai gerando a aptidão aos crimes maiores. Ou você acha que o corrupto começa desviando milhões dos cofres públicos? Não. O corrupto começa lá no primeiro mandato dele, quando ele descobre que tem um jeito de pegar metade do salário do funcionário dele, porque foi ele que colocou mesmo. Aquele salário, aquele funcionário ganha 5 mil reais. É extremamente grato a ele porque é um cargo de confiança. Mas ele fala, olha, você vai me pagar 2.500 é porque eu preciso manter outras coisas aqui. Não, claro. O funcionário, porque precisa dos 2.500, e para ele até julga ser justo dar a metade para o outro, é assim que depois, nos altos cargos, a gente vai tendo os grandes desvios. Não estou falando só de política não, viu? Corrupção é onde existe gente. Para com essa hipocrisia que só os políticos são corruptos. Nós somos corruptos nas pequenas coisas. Nós podemos ser corruptos nas mínimas coisas. Por quê? Maldade dilata. O mal vai crescendo dentro de nós à medida que nós vamos dando oportunidade para ele. O diabo, se você não expulsa o dedo dele, um dia ele está com a mão inteira na sua vida. Quando você perceber que tem uma unha do diabo coçando a sua vontade de fazer o que é errado, expulse essa unha, use do poder de Cristo em você, não peça ao outro, não terceirize os seus demônios. Nós temos mania de terceirizar demônio. Quantas vezes? Eu falo muito isso. Quantas vezes o outro vem, ai padre, vai lá em casa rezar, fazer um exorcismo, que a coisa está feia. Olha, o outro acha que é fácil, que a oração que um padre faz tem poder mágico. Não tem não, minha filha. Eu posso até ir lá rezar com a família, mas o que expulsa demônio é mudança de atitude, é fechar a porta por onde ele entra. De que adianta eu ir lá fazer uma oração de exorcismo se no outro dia ou se no mesmo dia você continua abrindo as portas por onde o diabo entra? O diabólico entra na nossa vida por meio da mente. Quando eu começo a pensar mal de uma pessoa, quando eu olho de maneira libidinosa para uma pessoa, se eu sou um homem casto e preciso viver a castidade, ou se eu sou um homem casado e quero viver a minha fidelidade, você que é mulher casada, quer viver a sua fidelidade ao marido, você sabe muito bem quando o diabo começa a colocar a unha na sua vontade e no seu desejo. Então o que expulsa o diabo é mudança de atitude. Tá bom, eu não vou naquele mesmo horário, porque a pessoa que de alguma forma me desperta um desejo à infidelidade treina naquela mesma hora. Eu vou evitar. A gente tem que evitar os lugares que nós sabemos que nos fazem mal. Tem que evitar, inclusive, pessoas. Existem pessoas que puxam o que há de mais maligno em nós. Se a gente não começa a ter coragem de identificar, esta pessoa faz bem na minha vida, seja bem-vinda. Esta pessoa não faz bem à minha vida. Por quê? Porque ela me instiga ao mal, ela me instiga à fofoca, ela me instiga aos vícios. Então, se eu não quero beber e eu sei que quando estou com ela eu bebo, eu preciso ter coragem de fechar a porta. Não é destratar aquela pessoa, não é falar mal daquela pessoa, não. É simplesmente neutralizar o poder dela na nossa vida. Uma pessoa perguntou, e agora? E no trabalho? No trabalho é a mesma coisa. Neutralize o poder do mal que o outro tem na sua vida. Como que você neutraliza? Ele te fez uma coisa ruim, faça uma coisa boa para ele. Ele falou mal de você, faça um elogio. Não estou falando para você mentir. Todo mundo tem virtude.
E muitas vezes nós não descobrimos a virtude do outro, é porque a gente só presta atenção no defeito. Então, uma hora do nada, você chega para ela e fala assim: eu sei que a gente não se dá muito bem, mas eu admiro tanto isso em você. Começa a neutralizar o mal para você ver. O outro vai ficando desarmado. Porque muitas vezes o mal que nos é oferecido é fortalecido porque nós recebemos e oferecemos o mesmo mal que nos está sendo oferecido. Então, neutralizar o mal é fundamental na vida de quem quer expulsar os seus demônios. E você tem o poder, não tem que terceirizar. Você não tem que pedir ao seu terapeuta para fazer isso por você. Você não tem que pedir ao seu pastor para fazer isso por você. Você não tem que pedir ao padre, ao bispo, ao papa. Você não tem que pedir a ninguém. Quem tem autoridade para expulsar os seus demônios é você. Quem tem autoridade para fechar as portas de tudo aquilo que tem poder de destruição na sua vida é você, não é o outro. Você pode passar uma madrugada inteira rezando com Frei Gilson. Se aquela oração que você faz com ele, motivada por ele, não instruir o seu coração a fazer escolhas melhores, você vai rezar eternamente pelas mesmas intenções. Por quê? A oração não vira prática. A minha oração precisa se transformar em atitude, decisão. Decisão que muitas vezes vai me levar ao enfrentamento, inclusive de pessoas. Você precisa olhar nos olhos e dizer: você extrai o que eu tenho de mal, de pior, quando você faz isso, isso e isso. Por que muitas vezes o casamento, minha gente, que deveria ser um lugar de bênçãos, é um lugar de maldição? Porque as pessoas se alfinetam dia e noite. Pode observar. O marido vive pondo defeito na mulher, a mulher vive pondo defeito no marido, e sempre com muita maldade faz questão de expor o que há de pior. Aí não tem casamento que se mantenha santo. Mesmo que ele tenha sido santo no início, ele não vai ser mais. Por quê? A bênção, ela não é uma garantia que será a vida inteira. O sacramento assumido um dia precisa ser renovado todo santo dia. E o que renova o sacramento? É a atitude diária. Ou você acha que eu fiquei padre de uma vez para sempre? Não. Fiquei padre uma vez, fui ordenado padre, foi-me dada a autoridade sacerdotal, que a igreja me confiou a mim, e todo santo dia, desde 2001, eu preciso olhar no espelho e falar: e agora, Padre Fábio, como é que nós seremos hoje? O que escolheremos fazer hoje? Como escolheremos viver? E eu sei exatamente por onde o diabo tenta entrar na minha vida. E não é sem motivo que eu criei uma ambiência emocional, isto é, pessoas que sabem quem eu sou, que me amam, que dão a vida por mim, que conhecem meus defeitos, que conhecem minhas qualidades. São essas pessoas que fazem o verdadeiro papel de anjos e arcanjos na minha vida, ajudando a que o diabo não entre pelas portas da minha vida. Quantas vezes Tânia, que mora comigo, me olha e fala: José, ela não me chama de Fábio, José, vamos aterrar? Vamos pôr esse pé no chão? Às vezes eu estou para entrar no palco, do nada me chega uma mensagenzinha da Tânia. Zé da Silva, que é como ela me chama. Põe este pé no chão. Reconheça o lugar que você está. É aí que Deus está querendo que você faça a obra. É aí que o Senhor está pedindo a sua dedicação. E quando eu volto para casa, eu me encontro com eles. Me encontro com Tequinha, que sabe exatamente quem eu sou. É assim, minha gente. A ambiência emocional, ela precisa ser favorável para que nós tenhamos condições de identificar onde estão os nossos demônios. Porque às vezes os demônios, eles ficam aqueles bichinhos de estimação, sabe?
que você vai guardando nas estantes dos seus afetos, dos seus pensamentos. Então é um perigo. É um perigo. Cuidado para você não tratar como bichinho de pelúcia os diabos que mais trazem destruição à sua vida. Então, cuidado para você não manter relacionamentos que são diabólicos na sua vida. Pessoas que não enxergam você da forma como Deus precisa que você seja enxergada, seja enxergado. É assim que nós expulsamos os nossos demônios. Com a palavra que reza, mas também com a palavra que diz a verdade. Com a palavra que reza de madrugada com Frei Gilson, mas que no outro dia tem coragem de marcar uma reuniãozinha, olhar nos olhos das pessoas que estão facilitando a sua derrocada e dizer, por favor, me ajudem. Falei aqui do grupo de AA, alguém até me disse, padre, fale do grupo do Al-Anon, que é o apoio das famílias dos alcoólicos. Eu me lembro, eu participei. Enquanto meu pai ia para o AA, eu e minha mãe ia para o Al-Anon. Grupos de apoios funcionam por quê? Por que grupos de apoios como o AA mudam a vida da pessoa, retiram de fato uma pessoa do álcool? Porque lá é um lugar em que as pessoas falam a verdade. E não é sem motivo que Jesus falou, conheceis a verdade e ela vos libertará. Quando eu falo a verdade, quando sem vergonha, sem vergonha não, quando sem nenhum pudor, eu olho nos olhos do outro e digo, eu sou um alcoólatra. A frase mais difícil que talvez uma pessoa possa dizer. Porque o alcoolismo no início, ele nos põe um grande defeito, que é a mentira. Pode observar, o viciado nunca tem coragem de dizer, eu sou alcoólatra. Ele sempre vai tentar negar. Mas no dia que ele assume que é alcoólatra, olhando nos olhos das pessoas que estão vivendo o mesmo problema, a vida dele muda. A vida dele passa a mudar ali. Por quê? Porque ele começou a enfrentar o demônio com a palavra, com a oração, que no AA também tem a oração da sobriedade, que é linda, que todos nós deveríamos rezar diariamente. Dá-me a sabedoria disso, daquilo, eu não sei a oração de cor, pois você busca aí. Inclusive de saber distinguir aquilo que eu posso mudar daquilo que eu não posso mudar. Então, o AA funciona por quê? Porque tem oração, tem partilha da verdade e tem comprometimento. A pessoa bate a ficha lá na mesa e fala, estou há 1 ano sem beber. Ou estou há 2 anos sem beber. Ou quando há recaída, às vezes a pessoa muito envergonhada volta, bate a mesa e diz, eu quebrei a minha ficha no ano passado, estou voltando. Eu que estava na ficha azul, vermelha, volto para a branca, que é a inicial. É assim que a gente muda, minha gente. É assim que a gente muda, que a gente expulsa os demônios da nossa vida. Demônios de todas as formas, viu? Falei no início desta live. Seja a tal entidade, que eu não sei como é que você imagina o diabo, cada um tem uma figura na cabeça, né? O diabo que fala da Sagrada Escritura. Mas eu não me preocupo tanto com a forma como nós pensamos esse diabo. Eu me pergunto na forma como ele se manifesta na nossa vida. E às vezes ele vem no formato de uma pessoa maldosa, ele vem no formato de um contrato indecoroso, ele vem numa fofoca, ele vem num copo de droga, ou melhor, numa dose de droga, ele vem num copo de cachaça, ele vem de diversas formas. Cuidado. Você tem o poder de expulsar os seus demônios. Não terceirize essa responsabilidade. Assuma. É tão nobre isso. Onde é que você está fraquejando? Recorde-se da profecia de Jesus sobre ele na segunda-feira. O Espírito Santo repousa sobre mim. O Espírito Santo repousa sobre mim e sobre você também. Conheça os poderes de Deus em você. Não terceirize esses poderes. Não pense que o outro tem mais poderes que você. Já expliquei isso aqui. O padre não tem mais poderes que você. Ele tem mais responsabilidade. Às vezes as pessoas ingenuamente falam, padre, reza para mim, reza por mim. Você está mais perto de Deus. Não se engane.
Às vezes eu, como padre, estou muito mais distante de Deus do que você como leiga. Não caia nessa ilusão. Não compre essa mentira. Não é o cargo que nos põe diante de Deus. É a busca. E às vezes eu posso ser padre e não ter busca nenhuma de Deus. E às vezes você não passa nem na porta de uma igreja e tem muito mais busca de Deus do que eu. Acorde. Para desse infantilismo religioso de achar que tal pessoa tem mais poder que você e que por isso que você fia tanto a sua vida na palavra dela. Não, você tem que fiar a sua palavra, a sua vida é na palavra de Deus, é naquilo que Ele está recomendando a você, inclusive nos evangelhos de ontem, de anteontem e de hoje. Expulse os seus demônios, tome posse da sua verdade. Não tenha medo de identificar onde é que você cai, como você cai, por que você cai. E a partir da sua oração, da sua vida em Deus, você vai tomando atitudes que vão sendo capazes de colocar você numa outra forma de viver. Tome posse disso. Deus nos quer vitoriosos. Deus não nos quer diabólicos. Deus não nos quer diabolizados. Deus nos quer vivendo na graça, no espírito da verdade, no espírito da compaixão, no espírito da justiça. Por onde você for, leve o que há de melhor em você. Por onde você for, leve o acolhimento que as pessoas estão precisando nos dias de hoje. Leve a palavra conciliadora. Se o seu ambiente de trabalho é um ambiente caótico, porque as pessoas estão se prejudicando o tempo todo, uma puxando o tapete da outra, proponha uma mudança de atitude. Seja você a primeira a tomar a atitude de mudar. Os nossos ambientes de trabalho nem sempre são colaborativos. Eu tenho pregado não, que nem é pregação. Eu sou convidado para dar palestras dentro do contexto corporativo e eu falo sobre isso. Eu falo sobre colaboração e sobre competição. A diferença de quando você lidera uma equipe com espírito de colaboração é completamente diferente de quando você lidera uma equipe com espírito de competição. Competição está atrás de números, competição está atrás de vaidades, de reconhecimentos, competição está atrás de tudo aquilo que o ego pede. A colaboração não. Ela está em torno de tudo aquilo que o eu sugere. E se você quiser estar em Deus, definitivamente, se você não atrofiar as forças do seu ego, você jamais vai conseguir elevação espiritual. Como disse Celina Borges na música Quem é Você? Deus só trata com quem você é. É o núcleo da sua verdade, que se chama eu, que precisa estar diante de Deus. Toma posse disso. Toma posse do poder de expulsar todos os demônios que hoje atormentam a sua vida. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas intenções, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu povo. É sempre uma alegria dividir este momento com vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação e eu espero que toda e qualquer oportunidade que nós estivermos juntos aqui na nossa reflexão, nós possamos sair dela um pouco melhores do que quando, olha, Padre Fábio está ao vivo, vamos ver e ouvir o que ele está nos dizendo. Que você fique melhor a cada dia, a cada instante. Sabe por quê? Você merece. Quando eu melhoro como pessoa, o primeiro a ser beneficiado sou eu. Depois os meus familiares e amigos agradecem. Mas é muito bom viver confortável dentro da própria pele. E isso a espiritualidade faz com a gente. Até mais. Muito obrigado pelo carinho.